De volta com o Educador Entrevista, converso agora aqui com o professor Moraes, professor de Economia e Ciência Política. Moraes, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora. É um prazer mais uma vez estar aqui falando desse assunto tão delicado para toda a economia brasileira, para toda a população brasileira. Moraes, cada dia com uma novidade, né? Daqui a pouco nós vamos chegar nas novidades de hoje, anunciadas aí pelo Trump, mas vamos começar no início desse imbróglio, né? Da discussão inicial, que a gente tem uma questão econômica, mas também uma questão política, correto? Certo. Bom, vamos tentar separar, Luciano, até para que a gente possa esclarecer melhor o ouvinte de Batatais. Primeiro vamos falar da desculpa, né, do uso político que está sendo feito pelo Trump. Ele começa enviando uma carta para uma rede social, né, dirigida ao presidente Lula, falando que das questões políticas do Brasil, questão do Bolsonaro, questão do julgamento dele, questão, por exemplo, do ministro da Suprema Corte, questão das restrições que nós colocamos à divulgação de algumas notícias aqui no Brasil. Então, isso é independente se você é de direita ou de esquerda. Esses são assuntos que todo brasileiro, certo, deveria abominar. Isso vai contra a soberania de um país, né? Se nós decidirmos amanhã depois, né, que o povo brasileiro, através de seus representantes legais, decidir mudar sua legislação, ou dar uma anistia, ou não, ou então mudar a sua lei para não penalizar determinadas situações, ou para mudar a estrutura do seu judiciário, isso é uma decisão que cabe a nós brasileiros. Ninguém tem o direito de vir aqui e falar o que a gente tem que fazer. Né? Por exemplo, nós votamos, inclusive foi uma das poucas votações que aqui no Brasil ocorreu por unanimidade. Nós votamos e aprovamos aí no passado, tenho certeza que muitos deputados se arrependem de ter votado nisso, nós votamos por termos a lei da ficha limpa, né, que restringe alguns candidatos de candidatar a cargos políticos. Foi uma decisão soberana do povo brasileiro que foi feita após a realização de um projeto de iniciativa popular que contou com 4 milhões de assinaturas. Isso virou um projeto, virou uma lei, certo? E que nós estamos seguindo. Isso é uma coisa que cabe a nós, né? Então, aqui, alguém, qualquer político, pode ter o seu direito de se candidatar restringido. Os Estados Unidos não adotam isso, mas é uma questão deles, certo? E isso é bom a gente pontuar, né? Porque muitas vezes nessa questão tem se discutido, não é? Por exemplo, tem uma intimação de alguns governos estaduais lá americanos, por exemplo, contra o Alexandre de Moraes, citando a 5ª Emenda Americana, né? Que é uma lei americana, que não é uma lei brasileira. Ou seja, qualquer cidadão de outro país ou qualquer empresa de outro país que venha atuar no Brasil tem que seguir a legislação do Brasil, da mesma maneira que quando nós vamos para lá, nós seguimos a legislação de lá. Eu gostaria até de ler aqui, Luciano, uma resolução da ONU, né? Nenhum Estado, nem grupos de Estado têm o direito de intervir direto ou indiretamente, sob qualquer pretexto, nos negócios internos ou externos de outro Estado. Não só a intervenção armada, mas também qualquer outra forma de ingerência ou qualquer ameaça voltadas contra a personalidade do Estado ou contra seus elementos políticos e econômicos e culturais são contrárias ao direito internacional. Então ninguém tem direito de vir aqui falar o que nós devemos ou não fazer. Então isso qualquer um de nós devemos simplesmente rechaçar, não aceitar esse tipo de situação, entendeu? Se nós decidimos algo, nós decidimos. Né? E no caso, por exemplo, nós não estamos, nós estamos prejudicando o interesse de alguma outra empresa. Lógico que uma empresa americana que vende propaganda, por exemplo, aqui, vende impulsionamento, para ele tanto faz se o impulsionamento é verdadeiro, se é falso, se é uma fake news, certo? Se atenta contra alguma personalidade política.
para eles tanto importa. Né? Outra coisa, se lá na legislação deles, certo? A legislação deles, vou dar um exemplo, na legislação americana, a quinta emenda, permite a um americano fazer a liberdade de expressão permite que ele faça um comentário racista. Nós, aqui no Brasil, por uma decisão nossa, nós não aceitamos isso. Eu acho que isso é o correto, nós não aceitamos. Né? Lá é possível, mas é a legislação deles. A nossa nós não aceitamos, então não vamos permitir que algo venha dizer o que nós temos que fazer. Então esse é o primeiro aspecto, questão política, não devemos aceitar. Perfeito. E, de fato, né, entender justamente essa autonomia legal de cada país, né, isso é o perfil, porque da mesma maneira, né, quando a gente pensa hoje na deportação em massa que a gente está tendo de pessoas do mundo todo, inclusive do Brasil, lá nos Estados Unidos, o argumento principal é legislação. Né? Olha, estão ilegais, estão com problemas legais no país, ferem a nossa legislação, por isso estão sendo deportados. Né? Não existe questionamento legal a respeito disso. É uma decisão deles. Aqui no Brasil, se amanhã depois nós quisermos sermos um pouco mais contundentes com relação a imigrantes venezuelanos, bolivianos, é uma questão nossa, certo? E essa é uma questão deles. Isso não está sendo colocado na mesa, entendeu? É uma decisão deles. Eu acho que eles vão ter consequências aí no futuro, questão de mão de obra e tudo mais, isso e aquilo, mas é uma questão deles. Sem dúvida. Uma outra coisa que a gente vê com essa questão, né? Taxação extra agora dos vistos, né? Aumentou o valor muito para um visto que acaba, né, prejudicando, por exemplo, o turismo local. Né? Então, algumas medidas assim, olha, a gente quer barrar a entrada de ilegais, mas, ao mesmo tempo, algumas políticas do Trump nesse sentido acabam fritando os setores econômicos do próprio país. A Disney não vai gostar nada disso. E eles faturam muito com o turismo de brasileiros do mundo inteiro. Agora, isso é uma questão, né, que nós falamos agora da questão política. Podemos agora começar a questionar e comentar a respeito da questão do protecionismo. O que são essas tarifas? E aí, Luciano, essa questão de protecionismo, o próprio nome já diz, vem de proteção, proteger a economia interna da concorrência externa. Protecionismo vem disso. E a palavra protecionismo, ela soa gostoso, né? Proteção. Mas até que ponto, quem que você está protegendo? Falávamos de protecionismo no bloco passado, né? E, de maneira prática, né, é isso, né? Implementar leis e ações que protejam o mercado em detrimento do outro. A gente tem regras internacionais que falam sobre isso, mas é até irônico os Estados Unidos falarem de protecionismo, porque é o país mais protecionista do planeta. Bastante protecionista. Então, deixa eu só comentar um pouco a respeito desse protecionismo. O protecionismo era muito praticado lá no mercantilismo, certo? Século XVI, século XVII, isso e aquilo. Por fim, em 1818, o David Ricardo colocou uma teoria, que é a chamada teoria das vantagens comparativas, que é hoje conhecida como a teoria do comércio internacional, que fala o seguinte, que se cada país especializar naquilo que produz melhor, pela troca, todos irão ganhar. Essa teoria do comércio internacional, que foi base para a criação do GATT, depois da OMC, dos acordos internacionais, da formação dos blocos econômicos, que tanto enriqueceu o mundo, inclusive os Estados Unidos. O Reagan, por exemplo, era extremamente a favor do livre mercado, que era também republicano. Sim. Então, mostra que cada país se especializa naquilo que faz melhor, pela troca, todos ganham com isso. Só que tem uma coisa,
o discurso protecionista é um discurso sedutor. Discurso, está protegendo, mas está criando dependência. Está protegendo, está protegendo quem? Está protegendo o empresário, mas está desprotegendo o consumidor. Você pega a própria fala do Reagan, ele falava isso, né? Quando o Estado é muito protecionista com certos meios de produção locais, ele faz com que esses meios fiquem preguiçosos, menos eficientes. Né? E justamente é isso. A gente vê vários setores americanos que foram extremamente protegidos por muito tempo e que depois não aguentaram e quebraram. Então, o Trump fala muito em proteger empresas americanas. Ele usa muito como exemplo, por exemplo, a questão do Detroit, várias empresas que não prosperaram, que faliram, que fecharam. É o chamado Vale da Ferrugem, lá nos Estados Unidos, que era altamente promissor e agora está decadente. Mas por que está decadente? Está decadente primeiro porque produzia durante muitos anos, produziu baseado em mão de obra, uma mão de obra que hoje é cara, em produtos que hoje são caros, em energia que hoje é cara, né? Então, fazendo principalmente automóveis que hoje são caros, então eles falam, vamos recuperar isso daí. Agora eu pergunto o seguinte, o americano está disposto, é muito bonito falar assim, que essas indústrias já faliram, agora nós vamos recuperar ela. Eu pergunto o seguinte, o americano está disposto a trabalhar numa indústria siderúrgica? Está disposto a trabalhar numa indústria metalúrgica aí? Está? Não está. O americano está disposto a comprar e pagar carros caros? Também não está. Então, está querendo recuperar o irrecuperável. Tanto é que o apelido lá é o Vale da Ferrugem. Está tentando recuperar algo que não é mais, não tem mais como recuperar. Hoje a economia é outra. E ele se esquece o seguinte, da mesma forma como alguns setores americanos não prosperaram, hoje estão em dificuldades, como esse que eu estou falando, você tem um Vale do Silício hoje que fatura no mundo inteiro, certo? Então as coisas mudam. Então isso vai na contramão de tudo aquilo que se prega no mundo inteiro. Quando a gente fala, por exemplo, vai taxar o produto brasileiro em 50%. Um exemplo, 70% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos tem origem brasileira. Você vai inflacionar o café da manhã do americano. Vai inflacionar o café da manhã do americano, o Big Mac do americano, o suco de laranja do americano, o produto americano. É que no primeiro momento, quando o presidente faz o discurso e começa, esse discurso pega, esse discurso é bonito. A hora que isso demora um tempo, que isso chegar na conta, no supermercado do americano, epa, não era isso que eu imaginava, certo? Não era isso e vai se voltar contra o próprio Trump. Eles não vão suportar isso. Eles estão dispostos a pagar essa sobretaxa porque não são os brasileiros. Nós vamos perder o mercado. Sem dúvida. Vamos perder parte do mercado. Mas quem vai abastecer esse mercado? Exato. Não tem substituto. Por exemplo, 25% do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Encontra outro consumidor rápido para suprir essa demanda? Está em falta até no Brasil o café. Exatamente. Se bobear, vai baratear aqui. Né? Vai baratear aqui e vai encarecer lá. Exato. Então, essa política protecionista, que os Estados Unidos é um tiro no pé, mas que vai caber ao americano ver isso lá na frente. Exato. Falar um pouquinho agora com uma das questões levantadas hoje, né, que se tocou aí no nome da 25 de março. Né? E qual é o imbróglio aí e qual é o viés legal que os Estados Unidos estão usando para querer fiscalizar uma estrutura local? Bom, aí, deixa eu tentar explicar mais ou menos. Os Estados Unidos impôs uma tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros, uma sobretaxa de 50%, além daquilo que já cobra para todos os produtos brasileiros.
né? E sabendo que o Brasil pode adotar uma reciprocidade em relação aos produtos também americanos, inclusive foi aprovada em urgência uma lei autorizando o presidente da República também colocar reciprocidade com relação aos produtos americanos, né? Que só iria prejudicar também a inflação aqui no Brasil, o nosso mercado, né? Acontece o seguinte: os Estados Unidos abriram também uma investigação, certo, no Departamento de Comércio lá, com relação a uma série de práticas que nós adotamos aqui no Brasil, que são contrárias a uma lei de comércio americano de 1974, uma lei deles. Né? E, de fato, algumas coisas, né, e isso é mais complicado, eles têm até algum grau de razão. Por exemplo, nós aqui não combatemos a pirataria, nós não reconhecemos e não pagamos direitos autorais. Por exemplo, aqui no Brasil, quem paga um software, por exemplo, de um sistema operacional de um computador, é quase tudo pirateado. Isso prejudica quem desenvolveu o produto lá. Então, abriu uma investigação com uma série contra uma série de atitudes que nós adotamos no Brasil, inclusive com relação falou até de Rua 25 de Março, por quê? Porque lá é o berço da pirataria, né? Berço do comércio ilegal, da pirataria, isso e aquilo, mas que não é só na 25 de Março, está espalhado pelo Brasil inteiro, inclusive aqui na nossa cidade, né? O Brasil ainda é um país que consome muito produtos pirateados, produtos contrabandeados, produtos ilegais, nós consumimos. E inclusive na denúncia deles, na investigação deles, eles reclamaram até do PIX. Por quê? Porque as pessoas no Brasil, ao usarem o PIX, estão deixando de usar os cartões de crédito da Visa, da Mastercard, que atendem a interesses americanos. Atendem a interesse americano. Então, de certa forma, ele está tentando, o governo Trump, tirar algum proveito da situação do Brasil ou tentar negociar algo para tirar algum proveito econômico. Agora, é preciso que a gente entenda também o seguinte, os Estados Unidos já tinham uma relação de superávit comercial com o Brasil, já ganhava, mesmo desse comércio que eles julgam desigual com relação ao brasileiro. Compramos muito mais do que vendemos para eles. Compramos muito mais do que vendemos. Eles querem mais ainda de um país como o Brasil. Aliás, não é isso que o Trump está fazendo, não é só com relação ao Brasil, ele está tentando tirar proveito econômico de todos os parceiros comerciais dele. Só que isso é algo, por exemplo, que vai, a longo prazo, vai, de certa forma, gerar desgastes. Gerar desgaste, acabar com relações. Nós temos uma relação comercial com os Estados Unidos, de reciprocidade, de amistício com os Estados Unidos há mais de 200 anos, de boas relações com os Estados Unidos há mais de 200 anos, e que agora vão ser quebradas. E é importante que as pessoas entendam também isso, né? Olha, não é só com o Brasil que o Trump está fazendo isso, né? Não é só. Então, não é uma questão local, é uma questão global que parte de lá para o mundo. De lá para o mundo. Inclusive com os principais parceiros dele, com o Canadá, com o México, que são parceiros que, de certa forma, fornecem produtos aos americanos que o americano não está disposto a produzir. Então, o mundo está com essa história de quebrando todos os paradigmas, tudo aquilo que se pregava em termos de comércio internacional, de relações comerciais. O Trump, um único homem, está conseguindo quebrar isso. E, às vezes, forçando até questões que poderiam acontecer em mais longo prazo, em curto prazo, como, por exemplo, a gente tem visto uma crescente de comercialização em moeda que não é o dólar entre países. Então, o padrão dólar, que foi conferido ao mundo, que foi
na Conferência de Bretton Woods de 1946, que é o padrão dólar que o mundo inteiro, daqui uns dias, já há um movimento nisso, inclusive dos BRICS, o Lula chegou a comentar a respeito disso, falar em entrevista, defende isso, e amanhã depois tem uma nova moeda, de certa forma acabar com essa hegemonia americana. Então, existe aqueles que falam o seguinte, que isso que o Trump está fazendo é um desespero por já começar a perceber uma perda de liderança mundial dos Estados Unidos, com a China, com os outros países. Então, eles já estão começando a sentir que estão perdendo a hegemonia mundial e estão querendo ganhar isso à força. E querendo ganhar essa força, corre-se o risco de perder mais facilmente essa hegemonia. Então, mas isso é uma questão que eles apostaram nisso, fizeram essa aposta no Trump, o eleitor americano fez essa aposta no Trump, e que amanhã depois, eu até acredito, o Trump hoje está com um pouco mais de 6 meses de mandato, eu acredito que isso, a hora que começar a chegar a conta para o eleitor americano, para o consumidor americano, eles vão começar a repensar um pouco isso. A diferença em relação aos Estados Unidos, em relação a países como o Brasil, é que lá o Trump, ele nesse mandato, ao contrário do mandato anterior, ele tem maioria na Câmara e tem maioria no Senado. Maioria pequena, porém, lá existe uma fidelidade partidária dos republicanos enorme. Mas pode ocorrer com desgaste, com um desgaste político dele, um desgaste da sua base eleitoral, e isso reverter contra a tudo aquilo que o Trump tem pregado até agora. Ainda é cedo para isso acontecer, porque ele está com 6 meses de mandato, mas é uma aposta, eu digo, muito arriscada do presidente Trump. Infelizmente, ele não parece ser uma pessoa de fácil convencimento. Exato. Agora a gente tem o que vem pela frente, né? É um exercício aí de adivinhação. O que a gente viu no primeiro embate aí, né, que foi Estados Unidos-China, que, né, foi reciprocidade em cima de reciprocidade até que começaram a recuar. O Trump aí, não é, até teve o apelido do taco trade, né, que era o vai e vem, né, nessa questão de amarelar aí nas decisões. Qual é a tendência, Moraes, que você imagina? É como você disse, Luciano, é um exercício de adivinhação, né? Primeiro, o Brasil aprovou a política de reciprocidade. Ou seja, vamos taxar os 50% também os produtos americanos. Porém, é o seguinte, o próprio Trump falou, se ele puser 50, eu ponho 100, igual ele fez com a China. Porém, é o seguinte, se nós adotarmos a reciprocidade, qual que é a tendência? A tendência é o produto americano, certo, chegar aqui mais caro, isso pode inflacionar o produto brasileiro, a economia brasileira. Se a gente não deixar com que essa medida, esses 50%, prevaleça, continue, eu acho que no primeiro momento nós vamos sofrer bastante, certo? Hoje nós estamos paralisando embarque de carne, embarque de peixe, amanhã depois nós vamos paralisar embarque de laranja, certo? Ou seja, de certa forma, vai acontecer um problema sério para algumas empresas aqui brasileiras, algumas empresas que exportam para os Estados Unidos. Mas eles vão enfrentar problema também e vão ter que, de certa forma, recuar ou pagar o preço. Não é de uma hora para outra. Por exemplo, no Brasil, a Embraer é uma grande vendedora de jatos para a empresa americana. Certo? Vai perder? De certa forma vai. Mas até que ponto eles também conseguem substitutos? Até que ponto eles conseguem substituto para o suco, para o café, para uma série de produtos brasileiros, para a carne brasileira? Não é fácil isso. Então,
O que o Brasil tem adotado agora, a estratégia, e os empresários estão participando disso, é tentar algum tipo de negociação, né? Algum tipo de negociação, ganhar-se algum tempo com relação a isso. Eu acho que não seria inteligente da parte brasileira, principalmente conhecendo um político como o Trump, é tentar bater de frente com relação a ele. Até o Elon Musk, o principal aliado dele, foi bater de frente, e agora os dois estão perdendo. Então, eu acho que a política de bater de frente agora é temerária. Sim. É temerária. Acredito que vá recuar, acredito que eles vão recuar. Acredito que o Brasil vai ter que começar a buscar outros mercados para alguns produtos brasileiros. E com certeza, principalmente por se tratar de algumas commodities, isso e aquilo, uma indústria como a Embraer, acho que a gente consegue buscar alguns substitutos, não a curto prazo. Sim, alguns produtos, quando a gente pensa, por exemplo, o café, né, que teve uma queda global, uma quebra de safra global. Você consegue reajustar tranquilamente, por exemplo, quando a gente pensa que a China virou um mercado consumidor crescente de café e você não tem demanda, então você consegue encaixar, né? Então, acho que muitos produtos você consegue encaixar. Se discutia, inclusive, né, nesses debates, de o próprio governo comprar parte dos produtos, inclusive, para distribuição. A gente está com a questão do pescado congelado, etc., né? Na distribuição de merenda escolar, por exemplo, etc., né? Para ajudar um pouco nesse momento. Então, assim, há caminhos, né? E a gente tem que entender que a nossa dependência, nesse sentido, dos Estados Unidos, é muito menor do que foi no passado. É muito menor que foi no passado. Se isso fosse, por exemplo, numa década de 80, por exemplo, que a gente exportava principalmente calçado, uma série de produtos, nós estaríamos num momento muito mais delicado. Exato. Hoje, talvez a gente consiga ter um desarranjo aqui um pouco menor. Vamos ter que nos ajustar a isso daí. E é como eu falei, eu acho que a pior estratégia nesse momento é bater de frente. Assim como a pior estratégia também é ceder a todos os caprichos. Ceder, e principalmente com relação ao assunto que nós falamos no início. Soberania. Soberania, isso não se discute, né? Não tem nem que dar ouvido a esse tipo de provocação. Né? Tem nem que dar ouvido a esse tipo de provocação, isso não se discute. Né? Outra coisa também, com relação a essas investigações que estão acontecendo, com relação a algumas práticas que nós adotamos no Brasil, eu acho que independente até de governo Trump ou de investigação ou não, no meu julgamento, eu acho que o Brasil tem que, de certa forma, começar também, um país que se quer ver como um país grande, um país moderno, um país que quer entrar no hall dos países desenvolvidos, tem que, de certa forma, combater um pouco mais a pirataria, reconhecer direitos autorais, esse tipo de coisa. Eu acho que nós devemos também trabalhar estruturar melhor para isso. Estruturar melhor, porque no final nós perdemos recursos, nós perdemos empresas, de certa forma, não prosperam aqui no Brasil por conta disso. Ao não reconhecer direitos autorais, nós desincentivamos a pesquisa, a inovação aqui no Brasil. Então, uma série de coisas, nós perdemos parte da arrecadação. Eu acho que isso é um trabalho que o Brasil deve fazer, deve começar a fazer, e até mesmo porque vai... É interesse nosso. E até mesmo agora não é um trabalho fácil. Eu acho que nós estávamos comentando aqui pouco dessa pirataria que existe no Brasil, dessas práticas que nós adotamos no Brasil, faz parte de um país ainda pobre que precisa de consumir esse tipo de produto, que ainda faz gato da internet, que faz gato de energia elétrica, que tem o aparelho para piratear sinal de TV. Isso é próprio da cultura, do grau de desenvolvimento brasileiro, mas são questões que nós devemos tratar com mais seriedade, né?
do que nós tratamos atualmente, independente até de investigação americana. Perfeito. Moraes, gratidão. Com certeza vamos voltar a falar do assunto aqui, porque o imbróglio eu acho que ainda vai um pouco longe, mas sempre bom ouvi-lo. Eu que agradeço a oportunidade. Infelizmente, né, para cada um desses assuntos que nós comentamos aqui, que eu tive que falar rapidamente, eu como professor de economia, às vezes a gente perde uma aula inteira para explicar, e aqui a gente tem que dar uma explicação meio rápida e muitas vezes não é fácil da gente entender. Mas é um assunto que nem nós, economistas, estamos conseguindo entender com clareza e temos as respostas para dar a todos os ouvintes, todos aqueles que estão interessados no assunto. De qualquer forma, eu agradeço a oportunidade, parabenizo o programa por discutir um assunto que, de uma forma ou de outra, afeta todos nós brasileiros.